Hoje eu quero falar com você sobre caminhos fechados. O que na inteligência espiritual são esses caminhos fechados? E eu não vou somente explicar o que eles são. Eu quero aqui nesse vídeo te dar um direcionamento para que você possa destravar isso, para que você possa então abrir os seus caminhos junto com a luz, através da inteligência espiritual. Mas para eu te explicar isso, eu tenho que ir lá na formação das nossas almas. Vamos fazer essa viagem juntos? Vamos ver como é que foi, de acordo com a sabedoria dos antigos sábios e sábias da humanidade, como foi a formação das nossas almas? Os sábios nos contam que antes dos tempos, antes da formação do próprio universo, só havia a luz. E a luz tinha um único desejo, que era o desejo de compartilhar. A luz foi criada pelo próprio Criador para que ela pudesse compartilhar tudo o que havia na essência do Criador para toda a vastidão do infinito. E o Criador, sabendo então que a natureza da luz era a de compartilhar, ele criou o receptor para que pudesse receber os presentes, receber as dádivas da luz. Então o universo estava ali de certa forma perfeito. Então funcionava assim: o receptor desejava e a luz automaticamente fornecia a energia suficiente, fornecia aquele desejo para o receptor, que recebia então muito feliz. Mas perceba uma coisa: a própria luz do universo, a própria luz do Criador criou o receptor. Então ele tinha dentro do DNA espiritual dele as mesmas características da luz. Então, no fundo, na essência do receptor havia o desejo de também compartilhar, embora ele só recebesse. Então, tudo o que o receptor desejava, e ele tinha desejos grandiosos, tudo o que o receptor desejava, a luz fornecia para ele. Imagina que situação maravilhosa! Imagina você desejar qualquer coisa agora e você receber isso instantaneamente da luz. Você deseja uma conta milionária e a luz te oferece. Você deseja morar numa mansão, você deseja cuidar da sua família, fornecer para as pessoas que você ama os melhores tratamentos médicos, os melhores tratamentos com terapeutas holísticos, as melhores viagens, tudo o que você desejar, a luz te fornece na hora. E era exatamente assim que acontecia lá antes dos tempos, nos primórdios dos tempos. Mas lembra que eu falei que o receptor tinha esse DNA espiritual da própria luz? E aí ele começou a se perguntar por que ele só recebia. E o que ele fazia então com aquele desejo que estava cada vez maior, cada vez mais latente no coração do receptor de compartilhar. E ele começou a sentir uma certa vergonha de receber sem merecer. Ele não fazia nada. Ele simplesmente recebia, mas não fazia por merecer receber nenhuma das dádivas que a luz estava fornecendo para ele. Até que aquilo incomodou o receptor de tal forma que ele repeliu a luz. E no momento em que ele repeliu a luz, houve uma grande concentração de energia e no momento em que a luz e o receptor se desconectaram, houve uma grande explosão. E assim começou aquele receptor se partiu em 6.000 pedaços, que foram os 6.000 pedaços das almas originais do universo. E aquelas 6.000 almas foram então se dividindo, se ramificando, dando origem às raízes das almas das pessoas que conhecemos hoje. Eu, você e todas as pessoas que nós conhecemos derivamos dessa mesma raiz original da alma do receptor. E assim, a luz entendeu o desejo do receptor de que ele gostaria de ser o próprio gerador de sua energia e também o doador da sua própria energia. Aquele desejo do receptor de compartilhar foi entendido pela luz, que começou então a criar o universo. E aqui estamos nós para podermos entender que estamos aqui para gerar a nossa própria energia, para nos nutrirmos da luz e também para compartilhar. E isso os sábios chamaram de o pão da vergonha, que era aquela vergonha que se sentiu, que o receptor original sentiu ao perceber que ele só recebia. Eu sei que isso pode parecer bastante interessante agora, assim, de rápido. Pode ser que você fale, uau, eu gostaria de só receber. Mas acontece que chega um momento em que, quando a pessoa só recebe, ela perde algo precioso da vida, que é a espontaneidade da vida,
que é a proatividade de estar no controle da própria vida. Pode parecer interessante no início, mas se a gente fingir que a vida é um grande jogo de basquete, por exemplo, e você não importa de qual lugar esteja, não importa se você treinou ou não, não importa nada, nenhum fator externo, nenhuma lei da física, nada vai te impedir de fazer uma cesta. Você vai gostar de ganhar o primeiro jogo, você vai gostar de ganhar o segundo, o terceiro e por aí vai. Mas vai chegar uma hora em que aquilo não vai te trazer nenhuma sensação de aventura, nenhuma satisfação de contentamento interior. Aquilo não vai acender a chama do seu coração, aquilo vai perder totalmente a graça. Então perceba que só receber aquilo que se quer sem fazer por merecer é o princípio da infelicidade. Esse é o princípio da infelicidade de acordo com a Cabala, de acordo com a inteligência espiritual. Então, nós devemos nos entender como nesse papel aqui no mundo de sermos proativos e fazer por merecer as bênçãos que queremos, os desejos que queremos manifestar. Agora perceba outra coisa muito interessante. Os nossos desejos, eles são as chaves que nos conectam, que nos reconectam com a luz. Lembra? Lá no nosso receptor original, o receptor desejava e a luz então fornecia. Agora, nessa realidade em que a gente está agora, no mundo da matéria, nós desejamos, mas automaticamente nós temos que gerar a nossa própria energia do nosso lado do mundo da matéria para podermos acessar então a luz. E essa é a única forma que nós temos para poder manifestar os nossos sonhos, manifestar os nossos desejos. Agora, olha que interessante que os antigos sábios nos contaram. Perceba como isso é transformador. Nós estamos aqui para fazer por merecer os nossos desejos, mas nós esquecemos disso. Os véus que cobrem a luz aqui no mundo da matéria nos fizeram esquecer dessa nossa história. E por muitas vezes, por muitos milênios, nós tentamos fazer com que os nossos desejos se manifestassem, mas alguns deles não se manifestaram. E questões da vida, ensinamentos que recebemos começaram a nos dizer que nós não merecíamos aquele desejo, que por mais que nós tentássemos, aquele desejo não se realizaria para nós. E aí que entra em campo o nosso adversário, o nosso ego, que os antigos sábios chamavam de Shaitan, Satã, que aí vem então esse termo que foi depois deturpado e deturpado e deturpado por várias outras vertentes espirituais. Mas o nosso adversário, ele nos faz crer que de fato a gente não merece, que de fato aquele desejo não é para nós. E assim, ele vai nos conectando cada vez mais com o mundo da matéria, com o mundo do 1%, aonde residem a dor, o sofrimento, a escassez. E assim ele pode então roubar a luz que iria para nós para que ele possa se alimentar. É assim que o ego vai vencendo toda a batalha. Agora perceba o seguinte, esses desejos que não se realizam, aquelas coisas que queremos, que parece que os caminhos estão travados, revela então o que os antigos sábios chamam de Tikkun. Tikkun significa correção, mas quando a gente vai fazer uma analogia dessa história, a gente vai colocar então como vasos receptores da luz. Então digamos que o seu desejo seja de prosperar, seja ter uma conta recheada. Então acontece o seguinte, você deseja aquilo, você sabe que tem o poder para manifestar aquilo, você vê que outras pessoas ao redor manifestam isso com uma certa até facilidade, mas quando você vai atuar, você percebe que para você pode ser mais difícil do que para as outras pessoas, pode ser que você fique preso em círculos, pode ser que você tenha um certo limite, você caminha até uma determinada distância dentro da sua prosperidade, e depois o jogo recomeça. Perdas começam a acontecer, perdas financeiras, e aí você começa a caminhar para trás e recomeça do zero, e assim vai num ciclo quase infinito e repetitivo. Aí nós temos um Tikkun. Pode ser então que o seu desejo, o seu sonho seja manifestar um grande amor, seja viver o grande amor da sua vida, mas você se relaciona com homens que não querem nenhum relacionamento sério ou com mulheres que não te valorizam. E aí você entrega o seu coração, você se dedica àquela pessoa, mas quando você percebe, aquela pessoa já está então jogando o seu amor no lixo, tratando você como você não merece, e aí novamente um ciclo se inicia, você termina aquele relacionamento acaba, e você se cura então depois de um tempo, vai, se lança em outro relacionamento, conhece uma pessoa super interessante, uma pessoa super bacana, troca WhatsApp, troca mensagens com aquela pessoa,
Se vem mais de uma vez, a segunda, a terceira, a quarta, aí você decide que vai entregar seu coração. E aí aquela pessoa então se transforma novamente e um ciclo começa a se repetir. Parece que você está ali preso num padrão. A isso nós chamamos de tikkun. E hoje muitas pessoas chamam isso de caminhos fechados. Por quê que a gente chama isso geralmente de caminhos fechados? É uma forma um tanto popular de chamar esse entupimento vibracional. O que os antigos sábios falam? Nós temos 72 canais de conexão com a luz, 72 principais canais com a luz, que inclusive deram origem aos 72 nomes de Deus, aos 72 anjos que recebem a força, o desejo do Criador para nós. Então, cada um de nós tem 72 canais de conexão com a luz, que são os desejos do Criador para a humanidade. E dentro desses 72 canais, nós temos então a abundância material, a abundância do amor, a cura, a saúde, a proteção espiritual, a inteligência. Nós temos vários desejos do Criador para a humanidade dentro de cada um desses tubos, desses túneis de luz que nos conectam com a luz do Criador. E de acordo com crenças limitantes ou com a atuação forte do seu ego, você começa então a entupir esses canais e a luz passa a entrar cada vez menos, e aquele tubo de luz, ele deixa de ser nutrido pela luz, porque ele está entupido, como se fosse uma artéria entupida, e aí ele vai perdendo a força, ele vai perdendo o brilho, ele vai perdendo a vida, e ele passa a ressecar. E pode acontecer de, por muitos anos, milênios da existência da sua alma, aquele tubo de luz entupido, de acordo com por crenças limitantes ou pela atuação do ego, ou pelas circunstâncias da própria vida, e aquele vaso receptor, então aquele receptor de luz, ele quebra, ele se rompe. E aí é preciso que a gente reconstrua esse vaso. E é aí que está o nosso tikkun. Quando você deseja algo com muita força no seu coração, mas aquilo parece que está longe da sua capacidade de realização, ali nós temos um tikkun. Ali está a sua correção, um dos motivos pelos quais você está aqui hoje. Então a primeira coisa que eu quero te falar é, se você tem um desejo muito forte hoje no seu coração, algo que você deseja mais do que qualquer outra coisa no mundo, mas parece que aquilo está inalcançável, lembra que isso é um convite do Criador para que você retorne para a luz. O próprio Criador criou esse sistema, e se é assim que ele criou, a gente só pode entender que é a melhor forma da luz se manifestar aqui no nosso planeta. Então, quando você tem falta de algo na sua vida, seja falta de dinheiro, de prosperidade, falta na saúde, falta de amor na sua vida, falta de amigos, de companheiros, falta, às vezes, do seu amor próprio, ali está o seu tikkun, o seu ponto de correção, aquilo que vai te sintonizar com a luz, e você só pode se sintonizar com ela através da sua proatividade. Agora, a proatividade dentro da inteligência espiritual, ela é um pouco diferente da proatividade do mundo dos negócios, por exemplo. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre proatividade dentro do mundo dos negócios, do empreendedorismo, ou até mesmo do desenvolvimento pessoal. Mas proatividade dentro da inteligência espiritual é quando você assume as rédeas da sua própria vida. E quando você decide fazer isso no seu tikkun, o seu ego, o seu adversário, vai começar a atuar forte. Ele vai começar a te dizer, sussurrando no seu ouvido, que aquilo não é para você, que você não é forte o suficiente. Empecilhos começam a surgir no seu caminho, mas para testar você, para saber o quão forte você é, para superar o seu tikkun, o quão disposto você está ou disposta você está para reparar o seu vaso receptor. O quanto você está disposto a fazer isso, o quanto aquilo realmente é importante na sua vida. Agora, uma coisa é fato, no momento em que você direciona o seu coração para aquilo, que a sua vontade supera os desafios do próprio ego e você vai e se lança na proatividade, você resiste às informações do ego e essa resistência, ela gera luz, você começa a receber então o apoio da própria luz para reparar o seu vaso. E os sábios nos contam que o vaso ele começa numa reparação bem fina, bem pequena, bem frágil e qualquer atuação do nosso ego pode romper aquele vaso de novo. Então a gente deve estar não só muito atentos, não só muito vigilantes, mas nós devemos também estar cada vez mais sintonizados com a luz que é a única substância,
há um único elemento capaz de reparar os nossos vasos receptores. Inclusive, nós temos um anjo específico daqueles 72 nomes de Deus, dos nossos 72 vasos receptores, existe um deles que é o anjo da boa sorte. Mas por que é chamado de anjo da boa sorte? Porque a energia dele vem reconstruindo os nossos vasos receptores, vem nos ajudando a identificar o nosso ticum, identificando aquilo que nós precisamos atuar, aonde nós precisamos atuar com força, com dedicação e com constância, para que a gente possa então curar e refazer o nosso vaso receptor. Quando você faz, por exemplo, a técnica Ripá, a própria luz vai te contando como que você deve atuar para reparar o seu vaso. Quando você faz lá no seu nome, por exemplo, eu estou fazendo para mim, eu falo Felipe Iluminado, receba agora a cura de Deus na sua vida, receba agora a presença de Deus na sua vida, receba agora a força de Deus na sua vida, receba o amor de Deus na sua vida, e aí emoções começam a vir à tona, pensamentos começam a vir, e pode ser que eu perceba que um pensamento vem e que diz para mim assim, para com isso, para com essa técnica, isso não vai te levar a lugar nenhum. Para com isso, você não merece, ou isso não é para você, você está perdendo seu tempo, não faça isso, concentre em outras coisas. Então, aqueles pensamentos, eles vão me mostrando exatamente aonde está a correção que eu devo fazer. Qual é o ticum que eu devo superar aqui nessa existência. Outra coisa muito interessante a gente perceber aqui que nós temos os nossos ticuns individuais, ou seja, eu, Felipe, tenho os meus ticuns e eles não são poucos. Você tem o seu ticum, qualquer pessoa que você conhece ou vai conhecer tem o seu ticum pessoal, a sua correção pessoal. Mas todos nós temos os nossos ticuns coletivos. E uma coisa é fato, nada acontece por acaso no universo. Os antigos sábios nos contavam isso. Nada que acontece no exterior, no mundo, é por acaso. Nada que acontece na minha pele, ao meu redor, é por acaso. É sempre o universo, a luz me mostrando qual é o ticum que eu devo trabalhar, qual é a correção que eu devo fazer naquele momento. E principalmente no contato com outras pessoas. Às vezes a gente está ali conversando com uma pessoa, pode ser uma pessoa do nosso trabalho, um colega de trabalho, pode ser alguém que a gente está conhecendo agora, um amigo de um amigo, ou alguém que a gente quer se relacionar amorosamente, e algo naquela pessoa nos incomoda. A gente olha para aquela pessoa e algo no comportamento dela, ou na forma que ela fala, ou na forma que ela pensa, algo nos incomoda, mas incomoda num nível mais profundo. Ali você está, pelo efeito espelho, você está percebendo qual é o seu ticum. Mas não funciona exatamente como o espelho. Digamos que você perceba que a pessoa é uma pessoa irritadiça, nervosa, e aquilo te incomoda profundamente. Não significa necessariamente que você é uma pessoa nervosa, irritadiça. Não, mas algo ali naquela energia, algo na história daquela pessoa e no porquê ela se tornou tão irritadiça, algo ali quer te mostrar alguma coisa, quer te apresentar a sua correção. Então a gente deve estar sempre atento com as nossas relações com as outras pessoas e com o mundo, porque ali pode estar a nossa chave para destravar o nosso ticum e receber cada vez mais luz para manifestar os nossos desejos. Uma outra coisa muito interessante para fazer, que eu até ensino na Curadores Play, aqui no vídeo do YouTube eu não consigo, na verdade, explicar tão profundamente como identificar o seu ticum e como resolver para destravar o seu caminho, porque é preciso um embasamento muito forte dentro da Cabala, um embasamento muito forte dentro da inteligência espiritual, que é construído passo a passo. Aqui eu vou fazendo o meu melhor, mas aqui a gente sabe que está no YouTube, está aberto a qualquer pessoa, então a gente tem que ter até certa cautela em compartilhar alguns ensinamentos espirituais aqui de forma tão aberta e tão livre. E é por isso que eu tenho a Curadores Play, que é um espaço, uma comunidade onde a gente estuda profundamente a luz, profundamente a espiritualidade, para que a gente vá despertando o nosso Messias interior, para que a gente vá despertando a nossa luz, ganhando mais intimidade com essa filosofia tão profunda da Bíblia, da Torá, dos antigos sábios e sábias, para que a gente vá despertando. Mas eu quero te dar uma grande pista para que você possa identificar o seu ticum. Eu quero que você escreva num diário, todos os dias. Eu quero que ao acordar, você escreva no seu diário e se faça a seguinte pergunta no seu diário. O que eu mereço mais da vida? O que eu posso alcançar mais da vida que eu não estou alcançando? O que eu sei que eu posso conseguir manifestar na minha vida, mas que eu não estou conseguindo manifestar? Anota,
Se forem 5, 10, 15, 20, não importa quantas coisas sejam, anota, porque ali tem pistas do seu Tikkun. Agora, aonde eu estou exagerando? Aonde eu estou colocando a minha energia, às vezes até de forma obsessiva? Anota, ali está o seu Tikkun. Agora também se pergunta o seguinte no seu diário: o que eu posso compartilhar mais com alguém que eu não estou compartilhando ainda? Ou quais formas diferentes de compartilhar a minha energia, o meu conhecimento, a minha sabedoria eu posso fazer que ainda não estou fazendo? Escreve também no seu diário essa pergunta, sejam elas 5, 10, 20 coisas, porque ali também tem pistas sobre o seu Tikkun. Vai escrevendo isso para que você possa se conhecer, porque assim você está conhecendo, na verdade, a sua forma de interação com a luz, a sua forma de interação com seus próprios canais receptores da luz. Você vai descobrir o que você pode manifestar na sua vida, que você já sabe que o poder está na sua mão para manifestar, mas que ainda não conseguiu manifestar. De alguma forma aquilo não se concretizou, ou seja, você já acessou um poder para manifestar mais coisas na sua vida, só precisamos descobrir como. Quando você olha também para aquilo que você está com excesso, que você está de certa forma muito direcionado para aquilo, você percebe aonde estão os seus excessos na luz, ou seja, ali você está se dopando, ali você está desviando a sua verdadeira atenção e pode ser que ali o seu adversário esteja te prendendo em prazeres momentâneos. Os prazeres momentâneos, eles são como curtos-circuitos que fazem aquele brilho rápido, instantâneo. Então, a gente acha que está recebendo uma grande luz, temos ali aquele prazer momentâneo, extremamente satisfatório, mas logo em seguida de um curto-circuito vem a escuridão. E aí a gente se sente triste, desamparado, sem força, sem energia. Por quê? Porque nós demos a nossa luz para o nosso adversário, nós queimamos o nosso receptor, o fusível do nosso receptor. E como que isso acontece? Quando você cede a prazeres momentâneos, na maioria das vezes. Quando você quer falar mal de alguém e fala mal dessa pessoa, vem aquela grande sensação de prazer, mas logo em seguida você se sente mal. Talvez você pense que não deveria ter falado daquela forma, ou que exagerou na forma de falar, ou até pode pensar assim: e se aquela pessoa que eu falei mal, para quem eu falei mal da pessoa, contar para alguém? Se a pessoa que é alvo da minha maledicência descobrir que eu falei mal dela? Então, sempre depois de um curto-circuito vem uma tristeza, vem uma forte depressão. Quando você está, por exemplo, numa dieta para fazer uma alimentação mais saudável, e aí vem uma tentação para que você talvez se entregue a doces desenfreadamente, você vai e se entrega. E aí você tem aquele prazer momentâneo de ter comido, saboreado aquele doce, mas logo em seguida vem uma tristeza, vem a culpa, porque você sabe que aquilo não foi, talvez, o mais saudável para você naquele momento. E aí você começa a se questionar se aquilo estava certo ou se não estava. Você começa a se desconectar da sua verdade. Você começa a barganhar com você mesmo. E no momento em que você barganha com você mesmo, você já perdeu. No momento em que você começa a fazer concessões para você mesmo, você já perdeu o seu jogo. Você está entregando a luz para o seu ego. Outra coisa é quando a pessoa decide então que ela vai ser disciplinada em todos os pontos da vida de uma vez só. Isso é o ego fingindo novamente um curto-circuito de uma grande transformação e fazendo a pessoa se perder dentro dos seus próprios passos, dentro dos seus próprios desejos de se sintonizar com a luz. Então perceba que o Tikkun é algo extremamente complexo, que exige muito estudo, muita dedicação. Por isso que eu separo para estudar isso mais profundamente lá na Curadores Play. Aqui a gente pode, claro, abordar o assunto, eu te apresentar, te dar um direcionamento, porque muitas pessoas vão conseguir entender, muitas fichas vão cair só de ver esse vídeo, de fazer o diário todos os dias, na parte da manhã. É muito importante que seja na parte da manhã. Lá na Curadores Play eu explico o porquê, mas é muito importante que seja sempre na parte da manhã, para que você possa ali escrever e responder as suas próprias perguntas, para você entender melhor a sua interação com a luz. Mas saiba uma coisa, quanto mais intimidade você toma com a sua interação com a luz, na forma com a qual você interage com a luz, mais hábil você se torna para superar o seu Tikkun, para fazer a correção que você precisa fazer para ir manifestando os seus desejos. E lembra que eu falei que esse vaso receptor, ele começa fininho, depois a própria luz vai trabalhando esse vaso, vai moldando esse vaso para o aspecto original dele. Vai conectando você com o sopro original da vida da sua alma. Vai conectando você com a sua fonte original.
E aí cada vez mais abundância, cada vez mais prosperidade, cada vez mais alegria, cada vez mais saúde começa a se manifestar na sua vida. Você começa a mudar o seu mundo interior e dessa forma você começa a transformar o seu mundo exterior. E a sua mudança começa a impactar as pessoas que estão próximas a você fisicamente. E aí você estimula, mesmo que por reverberação, não precisa de falar nada. Porque é outro ensinamento dos sábios, que a luz transborda. A luz transborda. Uma pessoa que tem muita luz, a gente sabe que aquela pessoa tem muita luz. Quando a pessoa tem um nível mais alto de luz, nós conseguimos perceber que aquela pessoa tem. Por quê? Porque a luz transborda. Ela transborda pelo olhar, ela transborda pela fala, ela transborda pelo toque. A presença daquela pessoa aquece a nossa alma. Nós ficamos mais alegres, nós ficamos mais calmos e mais integrados à nossa própria verdade quando a gente está próximo de uma pessoa que tem a luz transbordante, tá? Então, por reverberação, você começa a transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. E, por consequência, aquelas pessoas passam a buscar a luz, elas passam a fazer as transformações, as correções, o tikkun das suas próprias almas, e assim forma-se uma reação em cadeia. E assim que a gente vai não só transformando o nosso mundo interior, nós vamos transformando o mundo como um todo. É por isso que eu chamo esse processo do despertar do Messias interior, que é exatamente nesse momento em que nós estamos agora, nessa era pré-messiânica, que os antigos sábios também falavam sobre essa época, que é o momento em que nós estamos despertando esse nosso Messias interior. E lembrando que agora, final de abril e começo de maio, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas finalzinho de abril e início de maio, nós vamos ter uma grande abertura de portal, um portal de verdade. Esquece essa coisa de 11/11, 22/2 de 2022, esquece isso tudo. Na verdade, isso não são portais, são de fato mudanças de frequência que ocorrem, mas não são de fato portais de luz que se abrem. Portais são coisas sérias, são coisas poderosas, e eles não abrem à toa e não abrem com tanta frequência. Mas agora, no finalzinho de abril e início de maio, nós vamos ter de fato uma grande abertura de um portal de luz que está aí sendo disseminada por várias vertentes religiosas e espirituais sérias. Nós temos o Vedanta falando sobre ela, temos a Cabala falando sobre ela e a astrologia profunda falando sobre ela, muitas vertentes espirituais falando sobre essa abertura de portal, finalzinho de abril, início de maio, que vai se tornar uma espécie de oásis para as pessoas que estão sintonizadas com a luz. É por isso que eu estou aqui gravando vídeos diários para o canal do YouTube, para que as pessoas que estão aqui comigo, comungando, que a gente está aqui trocando essa ideia, para que a gente possa caminhar juntos para nos sintonizar com essa luz de transformação, com essa luz de milagres, de bênçãos, de prosperidade, de abundância na nossa vida. Percebeu a oportunidade? Percebeu como que você pode transformar a sua vida se fazendo perguntas aparentemente simples, mas que vão forçar sua alma a conversar com você? Percebe que ao fazer esse diário, de fazendo aquelas perguntas simples, o que você deseja que ainda não manifestou e que sabe que pode manifestar? Isso é muito importante. Aonde estão os excessos da sua alma? Como você pode compartilhar mais e melhor? Todas essas perguntas sendo respondidas com sinceridade, não vai ser só você respondendo, vai ser sua alma respondendo para você, te dando pistas concretas e pistas da transformação verdadeira na sua vida. Faça essa atividade. Se você sentir dificuldade em fazê-la, faça a técnica Ripá, para que você possa ouvir a intuição da luz, para que o seu ser interno possa conversar com você, porque ele vai conversar com você. Quando você fizer a técnica Ripá, pensamentos, emoções, lembranças, recordações dessa e de outras vidas poderão vir à tona só para te mostrar aonde está a correção que você precisa fazer. Isso é muito bonito. É assim que a gente vai transformar toda a nossa realidade, trazer mais prosperidade, mais abundância para a nossa vida. Curador e curadora, olha só, daqui a pouquinho vai aparecer aqui outras opções de vídeo para você continuar o seu estudo. Escolhe um vídeo bem interessante, continue o seu estudo de intimidade com a luz e a gente se vê até o próximo vídeo.